Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de voltar a contar com a presença do Raimundo. Olá, Raimundo. Olá, Diogo. Bem-vindo de volta aqui ao canal para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre um tema também muito interessante, que são os mapas diurnos e mapas noturnos. Como é que isto se traduz do ponto de vista de interpretação? Que significado é que isto tem? E o Raimundo vai-nos falar sobre isto. É assim, Raimundo? É sim, senhor. Olha, antes de começar, queria-te agradecer novamente por me convidar para este canal, para falar sobre coisas que me entusiasma na área da astrologia. Boa. Ahm, muito mesmo obrigado. Adoro estar aqui. É um gosto contar com a tua presença, Raimundo, e também que o público deixe aqui nos comentários, vocês já viram os outros vídeos do Raimundo, já falou de vários outros temas, não é? Então deixem aqui nos comentários se vocês já estão acompanhando o trabalho do Raimundo. E hoje, então, vamos começar por aí, perceber porque é que este tema te interessa, o que é que te liga a este assunto, Raimundo, porque é que decidiste trazer esta questão dos mapas diurnos e mapas noturnos? Conta-nos um bocadinho mais sobre isso. Uhum, sim, senhor. Então, tudo começou com quando, portanto, quando trabalhava com mapas de pessoas, a perceber que os planetas têm forças diferentes e simbolismos diferentes para mapas diferentes e para os mesmos planetas. Portanto, isto às vezes faz-me pensar um bocadinho sobre, do ponto de vista arquétipo, não é? Arquetípico, quais é que são os arquétipos de alguns planetas que falam mais alto e quais é que falam menos alto. E comecei a perceber que isto não é igual para todos os mapas. Então, portanto, isto durante a minha viagem na aprendizagem de astrologia helenística, comecei a perceber que, portanto, planetas têm forças diferentes na sua demonstração dos seus tópicos, diferentes de acordo com condições diferentes que existem no mapa. E uma delas é exatamente esta, que é se o teu mapa é diurno ou se é um mapa noturno, e depois a partir daí começamos a ver a distinção entre planetas que funcionam melhor para mapas noturnos e planetas que são mais desafiantes para mapas diurnos, por exemplo. Maravilha. E tudo começou a fazer sentido. E como sempre, começamos sempre com o nosso próprio mapa, não é? E para mim isto explicou tanto. Maravilha. Eu acho que é uma coisa muito interessante que às vezes quando se começa a astrologia parece que tudo tem a mesma força em todos os mapas, não é? E aqui hoje o que tu vais partilhar connosco já mostra, não é? Que até os antigos já sabiam, não é? Que há uma diferenciação, não é? Consoante o mapa, há características de planetas que são mais acentuadas, outras que são menos acentuadas, e estas dinâmicas fazem toda a diferença do ponto de vista de interpretação. E o Raimundo foi o bondoso o suficiente para nos trazer aqui alguns slides para nos ajudar a entender primeiro. Eu ia tomar a tua palavra, Raimundo, mas se calhar vou-te devolver a palavra a ti. Vamos começar por onde? Explica-nos um bocadinho como é que vai ser aqui o teu guião neste tema. Vamos começar Ok, por ver o quê? então, vamos primeiro descobrir como identificar o nosso mapa se nós nascemos de dia ou de noite. Claro que se nós olharmos para as horas, saberíamos, né? Se alguém nasceu às 11 da manhã, muito provavelmente é um mapa diurno, a não ser que seja em latitudes muito extremas e em alturas muito estranhas do ano, tipo inverno. Um, mas às vezes há casos em que realmente esta forma de identificar ajuda-nos a definir se o mapa é um mapa diurno ou noturno. Portanto, Bom, logo a primeira coisa que temos que fazer é, então, descobrir onde é que está o ponto do ascendente e onde é que está o ponto descendente. Porquê? Porque o ascendente e o descendente delimita a cúpula do céu que nós conseguimos ver da cúpula do céu que está por baixo da Terra. Portanto, com isto, quer dizer que se eu desenhar uma linha que os une os dois, eu estou a representar o horizonte, a linha do horizonte dentro do mapa. Ok? Mas vamos só pôr assim, entre aspas, linha do horizonte, porque está projetado. Não é? E assim, o que está acima da linha do horizonte será a cúpula visível, portanto, é quando nós olhamos para cima o que nós vemos no céu, e o que está por baixo dessa linha do horizonte é o que estará por baixo do chão, que nós não conseguimos ver. Ok? boa. Portanto, Vamos ver esta é a então o primeira próximo. coisa que temos que fazer. Ok. Ok? É isso. Primeiro de tudo, vamos olhar para o nosso mapa astrológico e ver se nós temos um mapa diurno ou se mapa noturno. É isso que vamos Exatamente. ver agora. Exatamente. Portanto, e qual é que é o planeta que vai definir se o mapa é diurno ou noturno? O Sol. Portanto, isto já é do senso comum que se o Sol estiver acima do horizonte será de dia e se o Sol estiver abaixo da linha do horizonte será de noite. Portanto, quando nós olhamos para o nosso mapa, a primeiríssima coisa que temos que fazer é identificar a linha do horizonte e a segunda coisa é encontrar o Sol no nosso mapa. Ok? Ok. Portanto, se nós pensarmos nessa linha do horizonte
e o Sol estiver acima dessa linha do horizonte, então seria um mapa diurno. E se estiver abaixo dessa linha do horizonte, será um mapa noturno. Ok? Depois salvaguarda-se algumas situações em que o Sol está ali mesmo em cima do ascendente, mesmo em cima do descendente, assim, ao pôr do sol, momento crepuscular. Portanto, esse é um bocado mais discutível. Mas aqui eu estou a tentar simplificar ao máximo para Ok. que seja digerível, ok? Exatamente. E essa é a exceção, mas a regra, não é? Acentua-se muito mais. Então, as exceções são ali no ascendente e descendente, não é? Quando o Sol está mesmo ali nos pontos de transição, mas quando o Sol está no resto não é? Dos posicionamentos, então é muito claro perceber se é do diurno, se é noturno, não é? Só para forçar isto, não é? Então, se o Sol estiver aqui para cima, é diurno, se estiver acima desta linha ou para baixo, como o Raimundo trouxe um excelente exemplo. E vamos chegar a esta bela tabela, não é, Raimundo? Exato. Pronto, então agora vamos entrar um bocadinho mais no resto dos planetas, ok? Portanto, aqui até agora só falámos sobre o Sol. E toda esta teoria está à base de luz e sombra, feminino e masculino, yin e yang, dia e noite. Portanto, quando nós pensamos em fações, portanto, são equipas, basicamente, em que nós colocamos alguns planetas para a equipa diurna e outros planetas na equipa noturna. Isto tem tudo uma razão por trás de porque é que é assim. Tem a ver com o género dos planetas, tem a ver com a qualidade dos planetas, que eu não vou entrar em pormenor aqui, mas que basicamente o que nós precisamos de saber é que cada uma das equipas tem lá um dos luminares, ok? É liderado por um dos luminares, contém um dos benéficos, portanto, o benéficos aqui que nós conhecemos será Júpiter e Vênus, e vai conter um maléfico que é ou Saturno ou Marte, ok? E depois a locação, mais uma vez, tem a ver com toda uma lógica por trás que não consigo entrar aqui. Portanto, cada equipa estará relativamente equilibrada. Tem o líder, um benéfico e um maléfico. Pronto. E com isto, esta peça, juntamente com a peça do mapa ser diurno ou nocturno, começamos a entender que, afinal de contas, nem todos os benéficos têm a mesma força, nem todos os maléficos são tão maléficos como nós pensamos, não é? À partida, quando nós ouvimos o nome maléfico. E temos ali o Mercúrio, que fica... Exato. O Mercúrio é o que se chama ambivalente. Depende. Mercúrio estar na equipa noturna ou diurna depende da posição relativa ao Sol. Que eu também não vou entrar muito em pormenor aqui, porque depois há de se explicar o que é Mercúrio ser um planeta matutino ou vespertino, ou se estar ao ocidente ou oriente ao Sol. Portanto, isto depois tem tudo uma outra classificação que é preciso entrar para poder-se falar de Mercúrio. Mas, excluindo Mercúrio, o esquema é relativamente simples e limpinho e é bastante fácil de aplicar, não é? Isso é uma das coisas que eu gosto sobre esta parte da astrologia, é que são ideias muito simples que quase toda a gente consegue olhar para o mapa e identificar logo estes pontos. Sol primeiro, conhecer as equipas e depois a perceber como é que esses planetas podem falar sobre assuntos mais difíceis ou menos difíceis, melhores ou menos bons, dentro do nosso mapa. Maravilha. Então, neste slide que trouxes aqui, vamos falar do mapa particularmente do diurno, não é? Aqui vemos as equipas e agora vamos Exato, falar especificamente dos mapas diurnos. Então, exato. nos mapas diurnos, qual é que é a equipa que tem mais predominância, Raimundo? Ok, então antes de explicar isto, eu vou só recapitular que o que nós estamos a fazer aqui é então juntar as duas peças, que é juntar se o mapa é diurno ou nocturno e juntar aquela tabela que estava na página anterior, que é a das fações, ok? Portanto, agora vamos juntar as duas peças e perceber então que planetas conseguem funcionar melhor do que outros dentro de um mapa, para começar diurno, ok? Portanto, acho que também é bastante lógico que, tendo em conta que estamos a falar de um mapa diurno, o luminar que teria mais predominância será o Sol. Ok? E, portanto, neste sentido, a fação dos planetas diurnos terá uma forma de se expressar mais positiva. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto?
Por exemplo, uma pessoa que nasceu com um mapa diurno tem uma tendência a sentir o Sol muito mais forte do que a Lua, por exemplo. Ok? Portanto, o que é que isto quer dizer do ponto de vista de interpretação? Por exemplo, que a pessoa está muito mais orientada em tomar ação, em perceber qual é o seu próprio caminho e talvez às vezes um bocado mais, com um bocado mais dificuldade ou às vezes um bocado menos tendencialmente olhar para a parte emocional, por exemplo, ou a parte do mundo interno. Depois, o que nós temos é, então, o resto da equipa, que também funciona melhor. Portanto, se uma pessoa que nasceu durante o dia quer saber qual é o benéfico que realmente é mais benéfico para eles, será Júpiter. Portanto, o que nós vamos tentar fazer é descobrir então onde é que está Júpiter, perceber o resto da sua condição e depois, a partir daí, delinear o que é que presentes é que Júpiter nos traz, ok? Que dons é que Júpiter nos traz. Por outro lado, isto também quer dizer que Saturno deixa de ser tão maléfico como nós imaginamos. Não quer dizer que ele deixa de ser maléfico, ok? Portanto, não é que o que Saturno poderá representar deixar de ser desafios, por exemplo, ok? Portanto, desafios continuam a existir, no entanto, podem ser desafios que são mais facilmente ultrapassados, por exemplo, ou que nos traz alguma coisa de benéfico de volta quando ultrapassados. Ou então simplesmente a pessoa pode ter formas de lidar com os assuntos difíceis identificados por Saturno, por exemplo. Maravilha. Vamos então ver os mapas noturnos. Ainda não. Ui, voltamos para os mapas diurnos então. Voltamos ao mapa diurnos. Agora, o que é que nós fazemos com o resto dos planetas? Porque isto não é. Então, agora vamos só olhar para estes 6 planetas e eliminar tudo o resto, não é? Porque tudo o resto ainda está lá. E tenho muito a dizer quanto a tudo o resto, porque hum, já falámos sobre a Lua, como às vezes a Lua não é tão. Assuntos definidos pela Lua nem sempre são tão prioritários, mas isto ponho aqui entre aspas, não tão prioritários, porque ainda depende do resto do mapa, ok? Esta é só uma das condições, vou ter que salvaguardar isto. Um, mas não está tão, provavelmente, num plano prioritário como o Sol, ok? Portanto, a sensação de a importância de um caminho na vida, por exemplo, ou de um objetivo e ter um sentido e propósito de vida, provavelmente sobrepõe-se às outras necessidades, ok? Portanto, vamos só deixar assim, porque depois vamos ter que olhar para os benéficos e maléficos, ou o benéfico e o maléfico da fação noturna para o mapa diurno. Quando nós pensamos em Vênus, para estes mapas, ele continua a ser um benéfico. No entanto, os temas que Vênus pode representar, às vezes pode trazer-nos algum tipo de desafio, apesar de ser uma coisa boa. Portanto, temos que imaginar aquelas coisas que nós gostamos, mas que provavelmente não nos fazem assim tão bem. Por exemplo, ok? Apetece-me, mas não me faz bem. Satisfaz, mas não faz bem, ok? Nos textos clássicos, uma das formas de olhar para isto é pensar, por exemplo, que Vênus, que esteja numa fação noturna para o mapa diurno, por exemplo, haja, por exemplo, desafios a lidar com sensualidade, com sexualidade, ou às vezes o desejo é demasiado grande ao ponto de desviar a pessoa do seu próprio caminho, por exemplo. Há uma quantidade de representações que diz que Vênus continua a ser benéfico para as coisas que nos faz sentir bem. No entanto, do ponto de vista de materialização de objetivos, por exemplo, às vezes pode nos levar a outros caminhos que nem sempre são os mais produtivos, por assim dizer. Okay? Excelente. E pronto, agora falamos em Marte, que é um maléfico que pertence à fação noturna. Para o mapa diurno é muito, muito complicado. É o planeta mais complicado. A razão pela qual eu vou só fazer uma tentativa aqui de explicar porque é que Marte pertence à fação noturna e daí tirar a conclusão de porque é que Marte é o mais desafiante de todos. Marte é um planeta quente e com calor muito excessivo, que às vezes pode representar assuntos mesmo muito desafiantes de vida e morte. Colocado na fação noturna, existe aqui uma tentativa de tentar temperar, equilibrar portanto, esse calor de Marte com um ambiente mais fresquinho, não é? Mais
frio, vá por assim dizer, da fação noturna. Mas isto quer dizer uma coisa, então, para mapas diurnos, Marte, com o seu excesso de calor, às vezes pode trazer problemas, ok? E isso eu já vi inúmeras vezes, que às vezes Marte realmente causa problemas a todos os níveis, especialmente porque ativa em excesso o indivíduo. Muito bom. Este assim, é bom perceber isso é isso que estou a perceber à medida que este é um assunto que é muito interessante perceber como é que os antigos conseguiam e que pode ser obviamente usado nos dias de hoje, não é? Como é que nós podemos transitar estes conhecimentos mais, eu vou dizer antigos, do ponto de vista temporal, não é? Que são muito mais às vezes organizados, simples, diretos, objetivos, e perceber como é que eu posso olhar para o meu mapa e ver, ok, deste mapa, se eu tenho um mapa diurno, Saturno ou Marte serão a causar mais restrições ou mais desafios. É muito interessante perceber, não é? Se quer um mapa diurno, o Marte, como tu acabaste de dizer, realmente é o que causa mais cólera, mais tensão, não é? Mais instintividade, essa parte mais crua do ser humano, Sim, não é? sim. E Sim. o Saturno, se calhar, ficar para um segundo momento, se calhar não é o primeiro ponto que nós olhamos, não que o Saturno deixe de fazer todo o sentido, mas que se calhar não é o que tem mais importância naquele contexto. Sim. Do ponto de vista, portanto, do ponto de vista interpretativo, ok? Portanto, isto já vai para além da teoria em si. O que eu tenho visto é que, para mapas diurnos, Saturno, por exemplo, um, para um indivíduo que procura o sentido de propósito e um caminho a ser desenvolvido e caminhado ao longo da vida, Saturno ajuda a desenvolver maturidade, estrutura, por exemplo. Às vezes pode-se apresentar com alguns desafios, mas também pode apresentar como mestres, por exemplo, pessoas que já têm alguma experiência e que os possa guiar, por exemplo. Pessoas mais. Pronto, sim, Isso é exato. muito interessante, olhar para Saturno, essa outra perspectiva, que apesar de ser classificado como maléfico, não quer dizer que seja maldoso, que seja, não é? Não tem a ver com esse lado de que nós hoje em dia associamos que a palavra maléfica a coisas extremamente tenebrosas, e não é essa a ideia. Acho que pelo menos eu acredito que não seja essa a ideia, pode ser que eu esteja errado, mas a minha ideia de maléfico não é essa. Contraria a vida espontânea, não é? Contraria o fluxo natural da vida, o Saturno limita. E se calhar, e o mar também, não é? E Exatamente. provavelmente esse maléfico nesse sentido, mas também tem um lado, tem uma faceta muito interessante associada a estes planetas maléficos. Sim, exato. Bo- Eu concordo perfeitamente com o que acabaste de dizer. Acrescento apenas que um, eu também acho que seria muito importante às vezes refletir um bocadinho sobre os momentos mais desafiantes através destes dois planetas, exatamente porque elas podem nos trazer algum tipo de esclarecimento de que esses momentos desafiantes, não que elas não existam, mas que elas existem por alguma razão. Exatamente, não é? Muito, muito bom, Raimundo. Vamos então agora ver os mapas noturnos ou ainda nos falta ver aqui mais alguma coisa dos diurnos? Eu acho que dos diurnos, pronto, a única coisa que me falta dizer aqui é Mercúrio continua a depender de se pertence à fação diurna ou noturna no mapa de cada um, ok? Portanto, eu vou deixar aqui em cinzento e não vamos falar muito sobre Vamos chamar Mercúrio. O Mercúrio fica em cima do muro, como uma expressão que se agora usa muito, não é? Que fica ali, depende do mapa, depende do contexto, e é realmente uma questão mais de ajuste mais fino. Vamos então olhar para os nossos mapas, para os mapas, neste caso, que são noturnos. Exato, Então, portanto, mapa noturno, agora que já vimos que de dia a fação que funciona de uma forma mais positiva é o diurno, como há de esperar, temos de esperar, não é? No mapa noturno, a fação que funciona melhor será a fação noturna. E, portanto, o luminar, chefe de equipa que fala mais alto aqui será a Lua. Uma das coisas que eu gosto muito desta classificação é que, tendo em conta que a Lua tem mais condições a falar sobre ela do que o Sol, por exemplo, o Sol tem algumas coisas que podemos falar sobre, mas a Lua tem bastante mais. Aqui diz-nos, por exemplo, que tudo o que nós podemos falar sobre a Lua vai ter uma força maior, não é? Vai ter prioridade relativamente às condições do Sol, por exemplo. E então, que coisas é que nós podemos ver aqui? As fases lunares. Fases lunares é uma coisa essencial para ler o mapa, para qualquer mapa, mas principalmente para mapa noturno, ok? Porque a Lua vai falar muito mais alto e vamos ter que perceber se
uma pessoa nasceu em lua nova, quarto crescente, lua cheia, quarto minguante, lua balsâmica. Todas estas considerações que temos de trazer à conversa, para podermos falar um bocado mais, eh, pronto, assuntos que são mais pertinentes para a pessoa em questão, ok? E então, do ponto de vista da orientação, neste caso, em vez de estar orientado para assuntos solares, estamos mais orientados para assuntos lunares, que incluem, por exemplo, as nossas necessidades, a nossa infância, a nossa memória, a nossa ligação à figura materna, por exemplo. Não que a pessoa não tenha um sentido de propósito, mas esse sentido de propósito provavelmente tem uma história a contar com experiências da vida dela, por exemplo, da pessoa, por exemplo, ou com as condições que envolve a pessoa, por exemplo. Isto tem tudo a ver com a Lua. Uma das coisas que eu adoro pensar é como o Sol é como se fosse espírito no sentido de alma, voz, tipo a voz do grilo para o Pinóquio, ok? Algo que nos guia, para o bem ou para o mal, vamos pôr assim. Enquanto que a Lua é um bocado mais a fortuna, que são coisas que nós, de certa forma, não conseguimos controlar, mas que têm um efeito sobre nós na nossa vida. Ok? Portanto, é o nosso meio ambiente, por assim dizer. E, nesse sentido, diria que pessoas que nasceram no mapa noturno provavelmente dão uma ênfase maior às condições à sua volta, ao seu meio ambiente. Mas que, na verdade, quando eu faço isto, eu estou só a dizer que a Lua fala mais alto. Basicamente, não é um sinónimo, não é um sinónimo, mas há uma relação íntima entre essa questão. Muito interessante, não é? A Lua remeter-nos para esse domínio, para esse domicílio do ambiente mais, não é? Mais subjetivo. E quando uma pessoa tem um mapa noturno, neste caso, esta Lua, não é? Todo este mundo da subjetividade, como tu estás a acabar de dizer, eu só estou a reforçar, realmente fala mais alto, provavelmente é mais preponderante naquele contexto. E se calhar a pessoa, só com esta distinção de perceber, ok, se eu tenho um mapa diurno, o Sol provavelmente é mais preponderante. Se eu tenho um mapa noturno, a Lua é mais preponderante, na minha interpretação, já dá assim, se calhar, uma diferenciação muito interessante, não é? Quando nós estamos a olhar para o mapa astrológico, e quem nos está a ouvir e souber esses posicionamentos, também se vai conseguir relacionar isso provavelmente e vai deixar aqui nos comentários, olha, Raimundo, fez todo o sentido, é mesmo isso, eu agora percebi que a minha Lua no meu mapa noturno está realmente a falar mais alto e eu sou mais sensível, tenho uma parte mais empática com o meio, não é? Ligo mais esta questão desta conexão, desta funcionalidade que a Lua está tão intimamente associada. Sim. E é isso que eu diria. E o resto da equipa noturna, quem é que é? No mapa noturno, quem é que joga com a Lua? Olha, então, como nós já tínhamos visto há pouco no slide portanto, há 2 slides atrás, que então, e aqui está à nossa frente, a fação noturna, temos a Lua, Vênus e Marte, portanto, Vênus e Marte ajudam muito mais a talvez cumprir a missão da Lua do que os planetas que estão a vermelho neste slide, que são os planetas diurnos, ok? Portanto, neste caso benéfico, Vênus funcionará melhor, portanto, terá algum tipo de assunto, talvez que seja mais produtivo para indivíduos que nasceram na parte da noite. Por exemplo, estamos a falar de sensibilidade à maneira de se conectar a outras pessoas através da atração, tudo o que tem a ver com o lado mais artístico, tudo o que tem a ver com o lado mais relacional, por exemplo. Isto tudo são assuntos venusianos. E esses assuntos venusianos vão ganhar um traço um bocado mais positivo para indivíduos que nascem no mapa que têm um mapa noturno, né, que nasceram durante a noite. Claro que, mais uma vez, isto depende do resto da condição de Vênus, mas isto já é uma primeira aproximação de compreender que planetas é que trabalham melhor connosco, quais é que são outros que trazem um bocado mais desafios. Uh, Neste caso, Marte, por exemplo, já é um maléfico que pertence à facção lunar, ok? A facção noturna. E isto quer dizer o quê? Olha, Marte é aquele planeta que consegue nos dar assertividade. Marte é aquele planeta que nos ajuda a travar batalhas quando são necessárias, ok? Marte é aquele planeta que nos dá iniciativa. Isto são tudo coisas que indivíduos que têm um excesso de frio ou às vezes têm uma forma de estar
menos proativa, às vezes Marte pode nos dar este empurrãozinho, ok? E é neste sentido que eu tenho visto o Marte a funcionar bem como um maléfico para mapas noturnos. Mas a história troca quando nós olhamos para os planetas diurnos. Pronto, então aqui o Sol continua a ser o Sol, continua a ser o sentido de propósito, mas que já não é. Está em função do que a Lua está a tentar fazer. Okay? A Lua está refletida, a luz do Sol está refletida sobre a Lua, portanto acaba por haver uma dependência de como é que a Lua reflete essa luz. Portanto, de certa forma, o Sol aqui já se subjuga um bocadinho mais à Lua no mapa noturno. O que faz sentido. Durante a noite nós não vemos o Sol, não é? Durante a noite o que nós vemos é a Lua. A forma como a luz do Sol transparece aos nossos olhos é através da reflexão da luz que vem da Lua. Portanto, neste sentido, há uma naturalidade neste sistema que eu acho que quem gosta de olhar para o céu compreende, não é? E portanto, o Sol acho que não tem muito a dizer mais quanto a isto. Movendo para a frente, nós temos o benéfico Júpiter, que, pronto, não é que ele não traga coisas boas, mas as coisas que ele traz provavelmente pode ser, pode ser, por exemplo, pensado, olha, todos os planetas têm o seu lado bom e o lado mau, não é? Lado fácil e lado difícil. E o lado difícil de Júpiter, por exemplo, pode ser excessos. Excessos sei lá, excessos em como gastar dinheiro, por exemplo, ou excesso de ser luxurioso, ou há muitas formas que Júpiter pode nos trazer algumas coisas que até nos fazem sentir bem, mas que às vezes nos faz exagerar um bocadinho mais para além daquilo que nos faz bem. E por fim, Saturno. Saturno pode trazer muita rigidez para indivíduos do mapa noturno. Pode trazer distanciamento, por exemplo, porque já existe uma tendência para o mapa noturno estar virado para dentro, então Saturno ainda fecha-nos ainda mais, não é? E então às vezes pode-nos fechar em partes que, dependendo de onde Saturno está e que planetas é que Saturno tem aspecto em, depois podemos tentar descobrir quando olhamos para o mapa da pessoa. Excelente, Raimundo. Então, mais uma vez o Mercúrio fica ali em cima do muro, vamos deixar o Mercúrio para um ajuste fino, né? Futuramente, quem sabe falaremos de outras condições de Mercúrio, porque o Mercúrio é também um planeta que realmente é ambivalente, como tu disseste a palavra mais interessante, não é? Muitas vezes joga no meio, eu vou dar a expressão mais corriqueira, do meio do campo, não é? Joga ali no meio dos dois mundos e esse ajuste tem que ser mais fino. Mas assim nós percebemos o quê? Se nós tivermos o mapa diurno, só fazendo aqui uma síntese, não é, do que acabaste de falar. Então, se tu tiver o Sol acima do ascendente e descendente, tens um mapa diurno, a equipa do Sol, Júpiter e Saturno está mais proativa. Noturno, essa equipa dos planetas noturnos está um bocadito mais contida. Se tu tiver o Sol abaixo do horizonte, não é entre o ascendente e o descendente, estiver cá para baixo, a equipa do noturno está fortalecida, a equipa dos planetas diurnos está um bocadito mais apagada, está mais contida, está ou mais condicionada, ou viver-se de uma forma mais desarmónica, vamos pensar, fora da essência natural daquele planeta. É isto, Exato. Raimundo? Sim, exatamente. Eu até sublinharia mais a palavra desarmónica, porque aqui harmonia é uma coisa que as pessoas da antiguidade pensavam muito, a questão da harmonia. E todo este trabalho de tentar classificar um mapa ser diurno ou noturno e ter fações é exatamente isto, tentar perceber quais são os planetas que conseguem trazer assuntos de uma forma mais harmoniosa para a pessoa, enquanto que outras são menos harmoniosas. Portanto, antes de avançarmos para os exemplos, uma coisa que eu quero dizer é que esta forma de trabalhar com... Portanto, nós temos 7 planetas clássicos, né, que são estes que nós estamos a ver aqui: o Sol, a Lua, Júpiter, Vênus, Saturno, Marte e Mercúrio. Às vezes pode ser um bocado desafiante para uma pessoa que está a começar a estudar astrologia de olhar para 7 planetas e tentar decidir por onde começar. E claro que há muitas formas de decidir por onde começar, mas eu hoje queria trazer uma, portanto, com esta história de descobrir se o mapa é noturno ou diurno, dar também um ponto de entrada de conseguir não focar em um planeta ou dois, mas perceber, olha, eu vou então poder decidir falar sobre assuntos que são mais sentidos como dons para a pessoa para 3 dos planetas e depois
assuntos talvez um bocado mais desafiantes ou desarmónicos noutros 3 planetas. Eu acho que isso já vai trazer muito, muito sumo para quem tentar olhar para o seu próprio mapa ou mesmo quem já pratica a astrologia, de conseguir dar um toque diferente às vezes na leitura quando sentirem que é necessário. Bom, Raimundo. E nada melhor, como o Raimundo estava há pouco a dizer, nada melhor nós passarmos esta bela desta teoria para uma bela de uma prática, vendo aqui Exato, alguns exemplos que o Raimundo nos trouxe. exato. Portanto, nada melhor do que experimentar. Eu aconselho vivamente a experimentar com o vosso próprio mapa. Olhem para as horas, vejam onde é que está o Sol e tentem descobrir se o vosso mapa é noturno diurno. Primeiríssima coisa a fazer. Portanto, nós temos aqui um mapa da Celine Dion, uma pessoa que há pouco teve a aparecer uma aparição mesmo, né? Ela é mesmo uma aparição na Torre Eiffel durante os Jogos, na abertura dos Jogos Olímpicos. Portanto, lembrei-me de trazer a Celine Dion para aqui como primeiro exemplo. Ok, portanto, isto dá uma certa temporalidade a esta gravação também. Então, primeira coisa, ascendente descendente. Onde é que eles andam? Grau 2 de Leão e grau 2 de Aquário. Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção antes de avançar para este e todos os outros exemplos é que eu trabalho com um sistema de casas que associa uma casa a um signo inteiro, ok? Portanto, isto é a forma que eu trabalho, mas para sistemas de casas quadrantes, para quem trabalha já há algum tempo na astrologia e conhece estes termos, um sistema de quadrantes faz com que as casas comecem no ascendente, casa 1 comece no ascendente, casa 7 no descendente, a casa 10 no meio do céu e a casa 4 no fundo do céu, no IC. Portanto, esta linha para quem trabalha com mapas com sistema de casas quadrantes, é muito mais fácil porque já está delineado como o início da primeira casa e o início da sétima casa. Portanto, a linha está muito mais horizontal. Aqui ela vai estar um bocado mais inclinada porque é assim que se apresenta um sistema, um mapa deste sistema. Portanto, primeiríssima coisa a fazer, ligar ascendente a descendente, ok? E quando nós fazemos esta linha, conseguimos perceber que tudo o que está acima dessa linha, então, está na cúpula visível. Onde é que está o Sol? Está no grau 10 de Carneiro. Portanto, neste mapa, por exemplo, nós temos um mapa diurno. E já é de conhecido que Celine Dion é uma pessoa que, para ela, o sentido de propósito é essencial e foi, na verdade, aquilo que a guiou ao longo da sua vida. É ela sentir a necessidade, a sentir que ela é importante para ela atingir um certo ponto do ponto de vista profissional, por exemplo, um, e ser o seu próprio sentido de vida. E claramente, pelas conversas todas que ela tem, todas as entrevistas que ela tem dado, todos os documentários que ela tem feito, a maneira como ela fala, uma pessoa sente que ela realmente procura propósito naquilo que faz. Há uma importância para ela nisso. E mesmo as próprias escolhas que ela faz na vida está orientado para isso. Portanto, o Sol fala muito alto. Eu vou remeter neste ponto a um outro vídeo que nós fizemos antes, que era sobre o signo de Carneiro, em que nós já tínhamos discutido o mapa da Celine Dion, se me lembrar bem, que nós já tínhamos falado também este sentido de propósito na carreira e na profissão da Celine Dion. Agora, vamos tentar identificar então que planetas é que estão mais harmoniosas para ela e quais é que são aqueles que estão menos, ok? Portanto, agora vamos fazer o resto. Portanto, fação diurna é aquela que funciona melhor então, porque é um mapa diurno. Então, os planetas de fação diurna são Sol, Júpiter e Saturno. E logo nos salta à vista que Júpiter está na casa 1. E nós sabemos como pá, ela é enorme como pessoa. Ela tem uma personalidade gigante. E isto depois trazendo Júpiter em Leão, ela adora parecer bem e grandiosa e luxuriosa e, portanto, isto faz tudo parte dela. A casa 1 representa quem ela é, portanto, tendo um planeta que é o benéfico da facção que é harmoniosa com o mapa dela, é mesmo fantástico, ok? Portanto, trabalha mesmo muito bem para ela. E nós vemos quão longe é que ela foi, não é, na vida. Depois, Saturno, que é o benéfico da facção diurna,
funciona bem porque traz-nos disciplina. E nós conseguimos ver aqui também, e já lembro-me de termos falado sobre isto, que Saturno, estando no meio do céu, mostra que ela, do ponto de vista profissional e na carreira dela, ela realmente tem uma dominância e mestria. Portanto, desenvolver mestria é uma coisa enorme no percurso dela. Mas agora começamos a ver os outros. Tendo em conta que, por exemplo, olha, nós podemos falar sobre a Lua, que, pronto, o lado emocional às vezes, pronto, nem sempre é muito fácil de trabalhar com, não é? O revelar realmente como ela se sente, nós não vemos muito isso. Às vezes vemos, mas nem sempre vemos. Vemos mais aquele lado dela de atingir objetivos e eu consigo fazer, não é? Ahm, Podemos ver também, por exemplo, Vênus. Esta Vênus é muito interessante, porque a carreira dela é artística. Portanto, porque é que eu hei de estar a dizer que a carreira artística dela é desafiante ou desarmoniosa com ela? Porque Vênus não quer dizer apenas e só carreira artística. Vênus também pode querer dizer os seus relacionamentos, por exemplo. E pronto, eu não sei muito da vida pessoal, do ponto de vista relacional mesmo, como é que ela se relaciona com o seu parceiro. Hum, mas uma coisa há de se dizer é que, entrando com outras condições de Vênus, nós temos uma Vênus aqui super carregada e super poderosa. Portanto, há aqui alguma coisa que colmata um bocadinho o facto de Vênus não estar na fação harmoniosa com o mapa em si. Agora, para terminar, nós temos o Maléfico da fação contrária, não é? Portanto, nós temos Marte. Marte. Marte está na casa 10, portanto, dá-lhe imensa pujança no seu caminho profissional, não é? Mas há uma coisa que acontece aqui muito interessante também, que é Marte está a fazer uma quadratura ao ascendente. E todos os planetas que têm um aspecto com ascendente, por exemplo, têm acesso ao ascendente também. E então ela é demonstrada através da personalidade no caráter dela. É fogosa, claro que é. Uh, Paciência, se calhar não diria que seja o seu forte. A maneira como ela trata o seu próprio corpo físico não é provavelmente a mais positiva. Eu ontem ainda vi uma secçãozinha de um trailer para. Suponho, eu acho que era um trailer para o documentário sobre a vida dela, em que ela conta como é que é ela que calça os sapatos e não os sapatos a calçar a ela. Portanto, ela diz assim: há sapatos que eu uso em que os meus dedos ficam todos assim. Mas depois há sapatos que eu uso em que os dedos ficam todos assim. E eu fico a pensar: ok, tudo muito bem, ficas glamourosíssima de qualquer forma. Tu podes usar, eu já percebi que tu podes usar sapatos de qualquer número, desde que tu gostas daqueles sapatos, tu não queres saber. Tu enfias os pés lá e ela trabalha com os sapatos. É ela que vai andar esses sapatos. Portanto, há aqui uma certa, pronto, desprioritização, por assim dizer, do bem-estar do seu corpo físico, que depois pode trazer alguns problemas a longo prazo. E isso pode ser visto, por exemplo, com Marte ser um planeta desafiante a ter um aspecto com ascendente. Ok? Exatamente. E ascendente é Um onde? excelente exemplo. Não é? Portanto, isto Não, depois abre a não, história excelente de exemplo. o leão estar em ascendente e Marte estar ali a travar batalhas. Ok? Maravilha. Vamos ver o próximo? Sim. Este próximo, eu não sei se vamos ter tempo para ver os três, mas eu trouxe três para aqui. Mas pelo menos estes dois eu gostava de ver porque agora nós temos um contraste. Temos a linha do horizonte a ligar o ascendente e o descendente e nós vemos aqui que o Sol está abaixo dessa linha. Então este é um mapa noturno. Estamos a falar de Joan Didion, uma jornalista que escreveu muitos livros. Ela é muito, muito interessante. Uma das coisas que eu gosto do trabalho dela é que ela entra em assuntos muito difíceis do ponto de vista psicológico, mas através de uma perspectiva de uma jornalista. Portanto, ela coloca questões, tenta procurar respostas, tenta investigar. E não estamos aqui a falar de investigação científica, mas uma exploração através de uma pergunta e uma resposta para assuntos muito desafiantes. Ok? Onde é que nós podemos ver estas coisas todas? Bom, primeiro nós temos isto ser um mapa noturno, então a facção que
pronto, está de acordo, está em harmonia com o mapa ser noturno, será a fação noturna liderada pela Lua. Portanto, a primeiríssima coisa que vamos olhar é para a Lua. Neste caso, a Lua, podemos falar, por exemplo, sobre a fase lunar. Ela tem uma fase lunar balsâmica. A Lua está a fechar. E uma das principais temas que ela trabalha na vida dela, através da escrita, é o assunto da perda. Ela precocemente perdeu o marido e a filha. E ela escreve sobre estes assuntos. Ela explora estes assuntos. Ela expande estes assuntos. Daí nós temos aqui um mapa de alguém com uma lua balsâmica em Sagitário, na casa 6 ainda por cima, que é a casa das doenças. Ela passou um ano inteiro no hospital, sempre a entrar e a sair, basicamente. E foi aí que ela desenvolveu um dos principais trabalhos que... Pronto, os trabalhos todos dela são conhecidos, mas há aqui um principal que depois posso deixar o nome com o Diogo, para ele colocar aqui, Em cima da talvez na descrição do descrição. vídeo. Sim, que reflete muito esta lua balsâmica na casa 6 em Sagitário. Ok? O resto da fação. Temos Vênus exatamente na mesma posição, portanto, ela tem o dom de conseguir, talvez, não digo embelezar o assunto, mas fazer com que ela seja relacionável, por assim dizer. Não sei se esta palavra existe, mas aqui nós estamos a tentar falar sobre pessoas que passaram também por assuntos, por momentos difíceis na vida. E quando uma pessoa lê um livro dela, sente-se compreendida. Portanto, neste sentido, eu acho fantástico. E, como se não bastasse, ela tem o maléfico da facção noturna, Marte, em Virgem. Ela faz dissecação dos assuntos através das suas palavras, através da escrita. E nós temos aqui Marte em casa 3, num signo de Virgem, de discernimento, de compreensão, de dar-se ao serviço também, por exemplo, na casa 3, de comunicação. Eu não sei o que mais é que posso dizer quanto a isto. Isto é... Às vezes é demasiado direto. Às vezes é É, não é? demasiado direto. É, não é? É assim mesmo chapado. Olha, Às aqui vezes é. está o que nós conseguimos ver tão literal a forma como isto é apresentada. E agora vamos ver o resto. Vamos ver o resto. Olha, nós temos o Sol, que também está na casa 6. Neste caso, podemos dizer que... Pronto, o sentido de propósito aqui se calhar está mais ligada à noção de descobrir assuntos difíceis. Portanto, mas como? Ela não explora aquilo como se fosse um objetivo. Ela explora aquilo para compreender o mundo interior. Portanto, eu aí vejo o Sol refletido na Lua. Ok? Mas com a luz muito ténue. Depois, nós temos o benéfico da fação contrária, que é Júpiter, colocado na casa 5. Pronto. Eu acho que aqui, por exemplo, mostra, por exemplo, o lado mais de assistir a festas, por exemplo, que ela era conhecidíssima por estar em festas de pessoas conhecidas, portanto, há aqui uma vida muito bem vivida, ok? Com muitas ligações de pessoas que vivenciam o prazer de uma forma, pronto, como quem pode, não é? Mas depois, por outro lado, desafios que traz é que Júpiter está na casa 5, que é a casa dos filhos, não é? E ela perdeu a sua filha. Portanto, isto mostra, por exemplo, que lá porque nós temos um benéfico de casa 5, há aqui uma misturada de assuntos, alguns mais positivos, mais fáceis e mais que nos abrem, mas depois há outros que às vezes é um bocado mais complicado. Mas a parte boa é que isto é um benéfico. Portanto, no fim desta perda, ela conseguiu transformar aquilo em material de criatividade e de escrita. Portanto, e como se não bastasse, este Júpiter é o planeta que rege o signo onde está a Lua, e o Sol, e Vênus. Portanto, só por si, na verdade, já tem um peso muito grande. Mas, do ponto de vista das fações, temos aqui mais alguns sabores. Conseguimos qualificar um bocado mais este Júpiter. E, por fim, Saturno. Pronto, claro que temos que trazer o Saturno para aqui. Ela está na casa 8, e casa 8 é a casa das perdas, casa da morte.
a casa de assuntos que são mais difíceis de falar, um, lidar provavelmente com as outras pessoas ou a perda das outras pessoas. Um, Portanto, não tem nada a dizer quanto a isto, porque se ela teve tantas perdas na vida dela, é um assunto muito desafiante para o psique dela, não é? E isso não deixa de ser. Pronto. E eu acho que depois, claro que podemos sempre entrar noutras condições, mas isto é uma forma de entrar no mapa. Deixa-me só fazer um apontamento que eu tenho a certeza que não é a tua intenção, mas como há muitas pessoas que veem, ouvem o vídeo, às vezes não é por ter um Júpiter em Escorpião na casa 5 que representa a perda de filhos. Está Não, bem? de Porque todo. às vezes, mas só quero deixar isso muito claro, não é? Porque às vezes a pessoa olha para o próprio mapa, vê lá o Júpiter na 5 em Escorpião e diz, ai Jesus, então agora não tem a ver com isso. Então cada mapa é um mapa e o que o Raimundo acabou de dizer, não é? Há muitas condições que corroboram a favor e que compelem para uma interpretação astrológica e há um cruzamento entre a realidade e o mapa, não é? Então há muitas variáveis diferentes e acho que um Sim, dos piores erros, a meu ver, que as pessoas, não sei se depois vais concordar comigo, Raimundo, mas os concordo. piores erros que as pessoas encontram na astrologia é, ou melhor, quando começam a estudar astrologia, que muitas vezes fazem, é querer justificar tudo através de um posicionamento. E Exatamente. isso não é simiose, isso não tem nada a ver com a interpretação astrológica, porque nós temos vários sinais. Então, não é através de um sinal só que nós podemos dizer decretar alguma coisa ou Exatamente. apontar num sentido. Está bem, só fica só o esclarecimento, porque nós, como somos vistos já por muitas pessoas, às vezes alguém que vai ver ao mapa, nada disso. Então pode ser como olha, o Raimundo acabou de dizer, um excelente escritor de assuntos, podia ser de sexo, podia ser de intimidade, podia ser de tabus, podia ser, não é? Podia ser de criminal, podia ser de investigação, podia ser, Sim, não é? Por aí sim. fora creepy, aqueles filmes mais dolorosos ou de terror, não é? Podia ser, também podia ser esse mundo que realmente entusiasmasse a escrita desta pessoa. Sim, concordo perfeitamente com o que tu disseste e antes de passarmos para o terceiro, não sei se vamos ter tempo para isso, Vamos mas ver que está ali o Alberto vou Einstein à nossa espera. ok, eu vou só, também acrescentar que, como já viram com este exemplo, que a minha tentativa de interpretar começa por aí, mas depois eu sempre junto outros fatores, não é? Mas vou só dar, como não é ênfase aqui falar sobre esses fatores, só apenas aponto. Portanto, isto dá indícios de que realmente nós temos que estudar o mapa todo para perceber tudo o resto, como é que se interliga com estes símbolos, não é? Em vez de olhar só para um de uma forma isolada. Depois, acima disto, eu queria acrescentar que, mesmo assim, cada símbolo representa um terreno enorme, vasto de arquétipos. E lá, porque neste exemplo nós encontramos esta manifestação deste arquétipo, não quer dizer que esta seja a única manifestação deste arquétipo e nós temos que agarrá-la com garras e unhas, não é? Portanto, uma das coisas que temos que aprender, e ainda aprendemos todos os dias, mesmo como astrólogos, é como nós ainda conseguimos ser surpreendidos, às vezes, com a forma como os planetas podem estar a manifestar a nossa vida, que claramente está ligado ao terreno arquetípico que nós estamos habituados, mas que apresenta-se de uma forma inovadora porque nós nunca pensámos no assunto. Mesmo. Portanto, mantenhamos flexível, ok? E para quem já está a dar consultas, é assim, ouvir o que a pessoa tem para dizer é o contexto é essencial, essencial, essencial. Ok. Dá ouvidos à pessoa que o mundo arquetípico de cada símbolo vai abrir vastamente. Júpiter estará lá. Maravilha. E por último, vamos então explorar o nosso querido, não é? O Albert Einstein. Einstein, exatamente. Vamos lá ver o Einstein. Ok, então, o Albert Einstein. Este aqui eu vou ser mais breve, porque já estamos um bocado mais habituados à linguagem. Portanto, neste caso, se quiserem tentar fazer isto como um exercício, podem fazer pausa aqui antes de Exatamente. avançar. A pergunta a colocar aqui é se isto é um mapa diurno ou nocturno. Pergunta número um. Pergunta número 2. Então, quais são os planetas da fação diurna? Identificá-los no mapa. Quais são os planetas da fação noturna, que é contrária tanto à do mapa em si? Quais é que são esses planetas? E tentar depois interpretar e perceber como é que isto vai na vida dele. Se quiserem fazer pausa, podem pôr pausa aqui, porque agora vamos revelar a resposta. Ok? As soluções vêm agora a seguir. Tornar isto interativo. Ok, então,
Isto é um mapa diurno. Portanto, se deste a resposta diurno, muitos parabéns, já passaste a primeira metade do teste. A segunda metade do teste, quais é que são os planetas que estão mais de acordo, estão mais em harmonia com este mapa? Nós temos o Sol como líder da facção diurna, nós temos Júpiter como o benéfico da facção diurna e temos Saturno como o maléfico da facção diurna. Quais são os planetas que estão mais desarmoniosos, vá, por assim dizer, com este mapa? Nós temos a Lua, nós temos Vênus e temos Marte. Ok? Portanto, se conseguires identificar estas coisas, já tens meio caminho andado para conseguir interpretar o mapa através desta perspectiva. Parabéns. Excelente. Tchê! Sucesso! É exatamente isso. E é muito interessante neste mapa, não é? Não sei se queres trocar algumas ideias sobre este mapa sinteticamente, Raimundo, ou fica para depois as pessoas deixarem nos comentários. O que é que tu preferes? Eu acho que é melhor deixar nos comentários para as pessoas também poderem explorar e esticar um bocado esses músculos, ok? Boa! E fazer flexões com este mapa, porque acho que é muito vasto. Aqui há algumas coisas um bocado mais óbvias do que outras. Eu vou só dar aqui, para terminar, a maneira como eu normalmente uso isto nas minhas sessões, que é, primeiro identificar o mapa se é noturno diurno, como é óbvio, e o benéfico da facção deste mapa vai falar sobre coisas que ajudam bastante na vida da pessoa. Enquanto que, depois, em contraste, eu vou procurar falar sobre o maléfico da facção contrária. Porquê? Porque vai estar a falar sobre desafios na vida da pessoa. Depois, claro que isto vai dependendo de cada sessão, não é? Mas a tendência é os meus olhos vão logo focar nesses três. Portanto, neste caso, eu focaria no Sol, eu focaria em Júpiter e depois focaria, por exemplo, em Marte. Ok? E eu acho que só falando nesses três, e se quiserem expandir estes assuntos dentro dos comentários aqui em baixo, Sol em Peixes na casa 9. E se trabalhares com mapas quadrantes, com sistema quadrantes de casas, Sol estaria na casa 10. Porquê é que isso é importante? Júpiter em Aquário, no fim, na casa 8, a entrar na casa 9. Porquê é que isto é importante? Se trabalhares com mapas de quadrantes, com o sistema quadrantes, pode ser que Júpiter esteja na casa 9. E porquê é que Júpiter na casa 9 tem a ver com Albert Einstein? E por fim, Marte. Este Marte exaltado na casa 7 dos relacionamentos. Pronto, eu vou deixar isto aqui porque há tanto, mas há tanto para dizer sobre esta parte. Pronto, Mesmo. só isto. Eu E acho o que Raimundo vai comentar nos podes comentários, vai dar feedback, não é? Dizer, olha, faz sentido, não faz sentido. E eu, obviamente, eu também vou deixar todos os comentários lá, porque é muito interessante ver esta partilha, porque isto realmente são aulas, não é? São lives que são aulas, são gravações que são aulas, e esta interatividade é que promove esta didática, não é? Nós, para quem está a ouvir e para quem está a ouvir, pode, no fundo, aprender a aplicar este conhecimento, porque eu acho que os dois exemplos anteriores foi muito explícito. E agora deixamos aqui o mapa do Albert para poder vocês deixar nos comentários o vosso verdito, né? Para que o Raimundo depois possa ir lá, comentar, eu também deixar um like, deixar uma partilha e criamos aqui uma dinâmica de troca. Raimundo, o que é que as pessoas que ainda não subscreveram aqui o canal têm que fazer? olha, primeiro tem que subscrever o canal. Meu Se ainda Deus. não subscreveste, tens de subscrever o canal. Segundo, se gostaste deste vídeo, fazer um like a este vídeo e partilhar com toda a gente que vocês gostarem e que sabem que gosta de astrologia. Verdade. Eu sei que isto vai estar partilhado no Instagram, não é, Diogo? Vai Sim, estar sim, ali sim. Vou fazer um pequeno corte no Instagram, mas o vídeo completo vai ficar no YouTube para nós podermos usufruir deste Exatamente. conhecimento. E E se agradecer. gostaram É isso que disto, deixa-me apanhar-te agora essa deixa. E se vocês quiserem continuar a seguir o trabalho do Raimundo, por favor, sigam-no nas redes sociais. O Raimundo tem um Instagram em português, tem um Instagram em inglês. Naturalmente, exatamente. como o Raimundo, para quem não está a par da história, o Raimundo estava em Macau e agora está em Portugal, então ele está a transitar muito do seu conteúdo para português. E se vocês quiserem seguir o Raimundo em inglês,
é Moonray Astrology. Nós vamos ver agora o Instagram do Raimundo e em seguida vamos ver o Instagram do Raimundo em português. Então é Moonrace, com um S no fim, .pt, e vocês vão encontrar lá o novo perfil do Raimundo, com alguns seguidores a menos do que o primeiro, mas porque o Raimundo, no fundo, tem estes dois Instagrams, o inglês, conteúdo em inglês, e o português, obviamente, conteúdo em português. É isso, Raimundo? Exatamente, sim senhor. Também porque o Maravilha. canal português só foi ativado desde que mudei para Portugal, portanto, Exatamente. isto vai crescendo aos poucos, certamente, e vou E com a continuando a tua partilhar. ajuda, E uma das e com a coisas que tua eu queria ajuda, adiantar é que os de- conteúdos não são, nem sempre são emparelhados um no outro. Portanto, às vezes eu escrevo mais em inglês, às vezes escrevo mais em português. Portanto, se quiserem ver alguma coisa escrita em português, por exemplo, que gostaram ou que têm um interesse porque viram o tópico em inglês, mandem-me uma mensagem privada e eu tento o meu melhor traduz. para reproduzir isto em português para vocês também poderem apreciar. Maravilha. É isso. Sigam lá o Raimundo nas redes sociais, tanto no Instagram como no outro. Sigam os dois, porque não se paga para si pessoas. Então sigam logo os dois Instagrams do Raimundo. Se vocês de repente quiserem seguir o meu, Diogo Borges Astro, também são super bem-vindos ao meu Instagram. Também vou ter partilhas de astrologia e não só, vou trazendo os assuntos de desenvolvimento pessoal. Serão-se muito bem-vindos. Subscrevam o canal. Eu reitero as palavras do Raimundo. Partilhem, comentem. Deixem um like, fortaleçam aqui o Descobre Astrologia, porque tu também fazes parte, quando tu te envolves, partilhas, difundes, tu também fazes parte. O Raimundo é o 01 aqui, do primeiro convidado do canal, então realmente é um gosto reforçar ter-te aqui, Raimundo. Espero mesmo que tenhas gostado de mais uma vez estar aqui comigo, a partilhar mais um Muito bocadinho de astrologia. obrigado. Muito obrigado, Diogo. É sempre um prazer e é sempre bom trazer assuntos que nos entusiasma e partilhar com todo Mesmo, mundo. mesmo. E a ti, resta-me desejar-te um excelente dia. Vemos no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.